Fala galera do canal, vamos começando mais um vídeo do canal X Investimentos Esportivos e para esse sabadão 10 de julho de 2021 teremos 8 palpites. Vamos começar ali na primeira divisão japonesa e vamos fechar na Copa América. Mas antes da gente começar, já se inscreva no canal, já deixa o seu like e ajude o canal a crescer, galera. Então bora, sem muita conversinha, sem muita delonga, vamos ao vídeo do dia. Primeiro jogo, Yokohama Marinos e Fukuoka. Jogo válido pela primeira divisão japonesa, onde a gente tem o Yokohama Marinos segundo lugar com 43 pontos e o Fukuoka ali em décimo com 29 pontos. Jogo de uma competição que está tendo uma boa tendência de gols e aqui também a gente tem equipes em momentos completamente opostos. Sem falar que o Yokohama nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Fukuoka nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem o que fazer, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,36 nesse momento, mas é um jogo facilmente com 10 minutos de bola rolando. Essa odd já bateu 1,50 e é o momento de entrada, porque o Yokohama Marinos vem de 3 vitórias seguidas, é o atual vice-líder da competição, enquanto o Fukuoka nos seus últimos 5 jogos a gente tem 4 derrotas e apenas uma vitória, e isso válido também pelas competições de Copa Japonesa. Então é um jogo que tem uma tendência muito grande de gols, até porque o Yokohama, como eu falei, segundo lugar, já marcou 37 gols, um dos melhores ataques da competição e tomou 16, enquanto a equipe do Fukuoka marcou 23, mas tomou 24, ou seja, uma equipe que marca e toma muitos gols, como é reflexo de uma equipe que perde muito na competição. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50, ali mais ou menos com 10 minutos de jogo, é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Malmo e Sirius, jogo válido pela primeira divisão sueca. Aqui a gente tem o Malmo, segundo lugar com 20 pontos e o Sirius ali em nono com 12 pontos. Jogo de uma competição que tem uma tendência muito grande de gols e essas duas equipes não vêm fugindo dessa regra. Tanto que o Malmo nos últimos 5 jogos, em apenas 2 a gente teve 3 gols ou mais. Mas quando essas duas equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, nos últimos 5 jogos do Sirius, nos últimos 5 jogos deles, em todos tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem muito o que fazer, senão mais de 2.5 gols. A odd tá na casa de 1,60 e é um jogo que a gente tem de um lado a equipe do Malmo, uma das grandes equipes do cenário sueco, contra a equipe do Sirius, que está ali em meio de tabela, que já tomou mais gols do que marcou. Enquanto a equipe do Malmo tem o melhor ataque da competição disparado, vem jogando competições europeias e o seu campeonato nacional, e é uma forte equipe, uma equipe que faz muitos gols e pega agora uma equipe que também está fazendo e tomando muitos gols. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para Malmo e Sirius. Passando agora para Viking e Strømsgodset, jogo válido pela primeira divisão norueguesa, onde a gente tem o Viking em quinto lugar com 17 pontos e o Strømsgodset ali em 12º com 12 pontos. Outra competição com a boa tendência de gols e duas equipes que vêm correspondendo muito bem a isso. Tanto que o Viking nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 3 gols ou mais. Já a equipe do Strømsgodset nos últimos 5 jogos, em 3 tivemos 3 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, apesar de apenas em 2 jogos dos últimos 5 a gente ter tido 3 gols ou mais, pelo que o Viking principalmente vem apresentando e pela oscilação que a equipe do Strømsgodset vem tendo, não tem outra alternativa senão mais de 2.5 gols. A odd está na casa de 1,50, porque é uma competição que tem essa característica, uma competição de muitos gols, como é o exemplo do Viking. Nos últimos jogos dele a gente está falando de um 2-2, de um 3-3, de um 2-1, de um 3-0 e de um 4-1. Ou seja, uma equipe que marca muitos gols, mas também possibilita a oportunidade de sofrer muitos gols. E a equipe do Strømsgodset vem nessa oscilação entre vitórias, derrotas e empates, o que pode ser muito essencial, até porque a equipe também precisa vencer para sair ali de perto da zona do rebaixamento. Por isso, mais de 2.5 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para Viking e Strømsgodset.
Passando agora para Plaza Colônia e Sud América, jogo válido pela primeira divisão uruguaia. Aqui a gente tem o Plaza Colônia em segundo lugar com 20 pontos e o Sud América ali em 13º com 10 pontos. Outra competição que está tendo uma boa tendência de gols e o Plaza Colônia e Sud América vem tendo boa correspondência a isso. Tanto que o Plaza, nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Sud América, nos últimos 5 jogos, em todos a gente teve 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos tivemos 2 gols ou mais. Por isso é um jogo que não tem outra alternativa senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,60 e é um jogo que a gente tem o Plaza Colônia brigando pela liderança com 20 pontos contra o Sud América, que é um time que está ali bem fraco na competição. De 16 equipes é apenas o 13º, o que mostra que é uma tendência muito grande de gols, até porque o Plaza vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos, enquanto o Sud vem de 4 derrotas nos últimos 5 jogos. Ou seja, uma tendência muito forte de gols, até porque o Plaza joga dentro de casa, vem numa sequência muito boa e vem marcando e também sofrendo gols. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo. Passando agora para Longford e Drogheda, jogo válido pela primeira divisão irlandesa, onde a gente tem o Drogheda quinto lugar com 29 pontos e o Longford ali em último com 9 pontos. Outro jogo com a boa tendência de gols, até porque a gente tem um Longford lanterna da competição que não consegue fazer grandes coisas na temporada contra a equipe do Drogheda que vem oscilando muito. E sem falar que o Longford, nos últimos 5 jogos, em 4, tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do Drogheda, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. Então por isso é mais um jogo que o nosso palpite é mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,55, porque é um jogo também com uma boa tendência de ao menos 2 gols na partida. Porque a gente tem a equipe do Drogheda brigando para entrar ali na faixa de playoffs dessa temporada irlandesa contra a equipe que não consegue apresentar um bom futebol e já está praticamente rebaixada, com ainda muito campeonato a rolar. Mas a equipe marcou apenas 13 gols e já tomou 33 e marcou apenas 9 pontos. Uma equipe que não consegue desempenhar um bom futebol, que é o caso do Longford, e pega a equipe do Drogheda, que vem de uma boa vitória sobre o Finraps por 3-1 e tendo boas quantidades de gols em seus jogos, tanto para a equipe mandante quanto para a equipe visitante. Por isso, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Longford e Drogheda. Passando agora para Palmeiras e Santos, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Palmeiras líder da competição com 22 pontos e o Santos ali em sétimo com 15 pontos. Jogo que é um clássico paulista, mas que na minha visão a equipe do Palmeiras chega muito forte para esse jogo. A equipe vem de 4 vitórias seguidas, líder da competição, contra um Santos que vem oscilando muito. Nos últimos 5 jogos são 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. O Diniz conseguiu dar uma arrumada na equipe do Santos, mas o Abel chacoalhou bem a equipe e depois de um momento bem ruim a equipe vem numa sequência muito boa. E para esse jogo eu vejo eles como favorito, até porque o momento da equipe do Palmeiras é muito bom, são líderes e está apresentando um bom futebol, não está vencendo à toa. Por isso, handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras, odd na casa de 1,60 é o nosso palpite para esse jogo, porque ao menos um empate eu acho que o Palmeiras deve levar desse jogo, e em caso de empate a gente perde metade da stake, a gente só perde tudo em caso de vitória do Santos, coisa que, pelo que o Santos vem desempenhando quando joga fora de casa, eu acredito que deve ter uma certa dificuldade, porque até mesmo contra o Grêmio, uma equipe que não começou nada bem a competição, o Santos teve muita dificuldade. Contra o América Mineiro comandou as ações da partida e acabou perdendo o jogo. E agora contra a forte equipe do Palmeiras, uma equipe embaladíssima, que vem num momento muito bom, ganhando seus jogos, não tem outra alternativa senão handicap asiático 0 e menos 0.5 no Palmeiras, odd na casa de 1,60. Passando agora para Wanderers e River Plate do Uruguai, jogo válido pelo campeonato uruguaio. A gente tem o River Plate em quarto lugar com 17 pontos e o Wanderers ali em sétimo com 14 pontos. Jogo que eu falei
de uma competição que também está com uma boa tendência de gols e duas equipes que não vêm fugindo da regra. Até porque o Wanderers nos últimos 5 jogos, em 4 tivemos 2 gols ou mais. Já a equipe do River Plate do Uruguai, nos últimos 5 jogos, em 4 também tivemos 2 gols ou mais. E quando essas duas equipes se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos, tivemos 2 gols ou mais. Por isso não tem outra alternativa para esse jogo, senão mais de 2.0 gols. A odd está na casa de 1,50 e é um jogo que eu vejo com bons olhos porque são duas equipes ali, em meio de tabela praticamente, duas equipes que têm boas chances de chegar no líder, principalmente o River Plate, que está apenas a 3 pontos no Nacional de Montevidéu, e são duas equipes que estão marcando e sofrendo muitos gols, como está sendo uma característica do campeonato uruguaio. Sem falar que quando se enfrentam, nos últimos 5 jogos, em todos, a gente teve ao menos 2 gols, que é o necessário para a gente ter apenas uma aposta devolvida. Em caso do terceiro gol, aí sim a gente vence. A gente perde apenas se sair nenhum gol ou apenas um. Mas 2 gols aqui eu acredito que deve ser bem possível, até porque são duas equipes que vêm oscilando na competição e estão ali bem no centro da tabela. Então, mais de 2.0 gols, odd na casa de 1,50 é o nosso palpite para o Wanderers e River Plate. Passando agora para América Mineiro e Atlético Mineiro, jogo válido pelo Brasileirão, onde a gente tem o Atlético Mineiro em quarto lugar com 19 pontos e o América Mineiro em 15º com 9 pontos. Mais um clássico da rodada, mas agora um clássico mineiro, onde o América chega de uma derrota de 4-0 para o Fortaleza e o Atlético Mineiro vem muito embalado com 3 vitórias seguidas, uma sobre o Flamengo e outras contra Cuiabá e Atlético Goianiense. Por isso, eu vejo a equipe do Atlético Mineiro muito mais forte, num momento melhor do que a equipe do América, até porque o América vem fazendo uma boa competição depois da chegada do Mancini, mas agora pega um Atlético muito forte, com um elenco muito recheado de craques e que vem fazendo a diferença. Uma equipe que vem de 3 vitórias seguidas, jogando futebol e pegando um clássico, eu acho que a equipe tem tudo para sair com a moral muito mais elevada. Sem falar que o Atlético Mineiro é o atual quarto colocado, apenas a 3 pontos do líder, e o América Mineiro está ali a 2 pontinhos da zona do rebaixamento. Por isso, empate anula aposta no Atlético Mineiro, odd na casa de 1,47 é o nosso palpite para esse jogo, porque pelo que essas duas equipes vêm desempenhando nos últimos jogos e mesmo com a chegada do Mancini, que conseguiu dar uma arrumada na casa do América, o Cuca já está há mais tempo, já conhece o elenco, está trazendo peças que está dando uma encorpada ao elenco do Atlético Mineiro e a equipe está conseguindo corresponder. 3 vitórias seguidas, chega num clássico muito forte, então não tem muito o que fazer. Se não, empate anula aposta no Atlético Mineiro, odd na casa de 1,47. E passando para o último jogo do dia, Argentina e Brasil, jogo válido pela final da Copa América. Aqui também mais um clássico, mas aqui agora sul-americano, onde a gente tem as duas potências do cenário da América do Sul, e um jogo que eu vejo com a tendência de ser muito truncado, de muitas faltas, um jogo bem travado, bem brigado, mas com leve favoritismo para a equipe do Brasil. Por mais que o Brasil não tenha jogado grandes futebol contra Chile e Peru, a Argentina também não fez grande coisa contra Equador e Colômbia. Ganhou de 3-0 do Equador, mas estava tomando uma pressão muito grande até o final da partida, onde estava 1-0, e no final ali deslanchou, fez o segundo e o terceiro. Contra a Colômbia, a equipe sofreu pressão, tomou um empate, que foi a característica da equipe argentina, uma equipe que faz gol e recua. Contra a seleção brasileira, se isso acontecer, eu vejo com muito perigo para a equipe do Messi, porque a seleção brasileira, por mais que não seja aquela bam todo, é uma forte equipe no cenário sul-americano e agora pega a Argentina. Quem vencer aqui sai com muita moral, mas eu vejo o Brasil muito forte para esse torneio e para essa final. Por isso, nosso palpite para esse jogo é um empate anula aposta no Brasil. A odd está na casa de 1,55, porque pelo que essas equipes vêm apresentando, a seleção brasileira é a que encontrou mais dificuldades para tomar gol. Já a equipe da Argentina, uma equipe muito boa, qualificada do meio para frente, mas que não consegue reverter isso em gols. E aí pega uma defesa muito boa, que é a defesa da seleção brasileira, e com um ataque muito poderoso que a gente tem Neymar, Gabigol, Richarlison, que tem tudo para fazer um bom jogo e também vencer a equipe da Argentina, porque como é um jogo que vale taça, aqui qualquer deslize é tendência de
de resultado para outra equipe. E pelo que apresentou essas equipes, na minha visão, o Brasil está no momento melhor. Por isso, empate anula aposta no Brasil, odd na casa de 1,55 é o nosso palpite para Argentina e Brasil. Então foi isso, galera. Esses foram os nossos 8 palpites para hoje. Espero ter ajudado todos vocês. Compartilhe com os amigos. Deixe aqui embaixo nos comentários o que vocês vêm achando, os palpites de vocês e até a próxima. Fique agora com os bilhetes prontos e valeu!